uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Nossas atitudes e palavras, elas têm um peso tanto na dimensão espiritual, como também nesta dimensão material que nós vivemos. Tem algumas pessoas, o pastor Bob mesmo, conversando com ele semana que passou, ele fala, poxa, como é que pode pessoas fazerem coisas erradas e vive bem? E eu, que estou aqui na luta, aí é só começar a conversar com ele e ver o que ele fez antes de chegar a uma cadeira de rodas, a vida que ele vivia. Ele mesmo chega à conclusão que fala, poxa vida, eu ainda estou no lucro. Por tudo aquilo que eu já fiz, eu estou no lucro. E por que tem gente que não acredita nisso? Tem gente que não acredita em textos bíblicos. Fala-se muito hoje em dia que Deus é bom, e Ele é bom. Fala-se muito hoje que Deus é misericordioso, e Ele é misericordioso. Mas eu quero usar uma frase aqui que eu ouvi num filme uma vez e nunca me esqueci. Um dos atores principais do filme, ele olhou para um cara que ele estava investindo nele, e esse cara começou a querer cantar de galo, entenda essa expressão? E o cara, o bandido do filme falou para ele, escuta, não confunda bondade com fraqueza. Porque se você começar a ficar muito me perturbando, já era. Eu queria parafrasear aqui usando essa frase para falar do nosso Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas não confunda bondade com fraqueza, porque Deus não é fraco, Deus é forte. Nós precisamos ter pleno conhecimento disso, nós inclusive que somos cristãos, nós precisamos ter isso gravado nas nossas mentes. Tem um texto clássico na Bíblia que fala sobre isso, com a ajuda dos irmãos ali aqui no telão, no livro de Gálatas, texto muito conhecido, no capítulo 6, a partir do versículo 1, quero ler. O apóstolo Paulo escreveu, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, veja a colocação dele, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a sua própria carga. Versículo 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8, veja que interessante. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9, ele ainda aconselha dizendo o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto a gente está vivo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A gente precisa aprender muito esse texto e gravar no nosso coração, na nossa mente, para que depois a gente não venha reclamar da vida que nós estamos levando. A vida que nós levamos hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás. Tem gente que não estuda, que não estudou. Tem gente que não se preparou para o futuro. Tem gente que não se atualiza. Então, por isso, ela vive dificuldades no mundo atual. O apóstolo Paulo, ele ensinando aqui a igreja da Galácia, ele diz assim, cuidado com as suas atitudes.
Cuidado com os seus pensamentos, cuidado inclusive com as suas palavras. Porque Jesus falou sobre isso. Por suas palavras, você vai ser justificado ou condenado. E como nós que somos cristãos, essa semana que passou, o devocional diário que eu mando para algumas pessoas, tratou bastante sobre isso. E eu já tinha falado aqui, sem saber, né? Porque eu vou pegando diariamente o livro que eu tenho para tirar o devocional e tal, que a gente ia falar sobre este assunto. Porque a gente vive hoje um monte de gente que está afastada de Deus, um monte de gente que está virando as costas para o Senhor nosso Deus, e por conta do que se vive hoje dentro das igrejas. Que a igreja hoje virou um lugar onde as pessoas vão para receber bênção. Se ela está na igreja, ela não recebe bênção, ela vai para outra. Aí ela chega naquela outra, se ela não começa a receber bênçãos, ela vai para outra. E aí, de cansar de buscar em igrejas, ela começa a, entenda essa expressão, trocar de religião. E essa pessoa que faz isso, ela é religiosa, porque se ela fosse cristã, se ela tivesse conhecido Jesus, se ela tivesse tido realmente um encontro precioso com Ele, jamais ela trocaria Jesus por qualquer religião. Mas a gente vive isso hoje, no século 21. Aliás, a Bíblia diz que isso ia acontecer. A gente vive um tempo de maldade, a gente vive um tempo de enganos, e fazer o bem hoje, para muita gente, me permita também essa expressão, cansa. Fazer o bem cansa. Por quê? Poxa, porque você faz o bem, você ajuda, você aconselha, tal. Pô, e chega no final, a pessoa ainda se vira contra você, muitas pessoas falam mal de você, criticam você. E o grande objetivo do diabo hoje é desencorajar os cristãos para praticarem o cristianismo. A gente vive um tempo de injustiça, a gente vive um tempo de ingratidão. Não tenho nada, eu não gosto, vocês sabem, de ficar falando de política, mas eu vou citar apenas um fato. Essa semana estava próximo ao hospital onde minha cunhada estava internada, fez uma cirurgia, graças a Deus foi tudo bem, já está em casa, amém? E com minha esposa, naquele meio tempo, a gente foi almoçar. E no almoço, onde nós estávamos, um lugar muito pequeno, haviam 3, 4 senhoras, e uma delas começou a falar: você vê, esse presidente que está aí, pô, tal. Aí a outra, que devia ser uma defensora do presidente atual, ela disse: escuta, o cara está aí há 6 meses. Durante 13, 14, 15 anos, o antigo partido, o antigo governo destruiu o Brasil. Esse cara está tentando reconstruir, mas ele está lá há 6 meses. Você tem que esperar pelo menos uns 2, 3 anos. Que era a dona do local que estava reclamando que o negócio não estava indo bem. Ou seja, com tantas injustiças, com tantas mentiras que a gente vê no Brasil, e o pior que isso está afetando a igreja. Porque a igreja hoje, como eu disse, virou um balcão de negócios. A igreja hoje, ela quase que não prega mais a verdade da palavra. E a verdade da Bíblia, ela nos confronta. A verdade da Bíblia, ela, como ela mesmo se define, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A gente precisa entender a palavra e praticar. Em Provérbios capítulo 22, versículo 10, Salomão escreveu: quem semeia injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Aí você fala assim: pô, você acabou de dizer que fazer o bem cansa. Sim, mas Paulo, ele escrevendo à igreja de Gálatas ou da Galácia, ele disse: se você não desanimar, se você que tem esse protótipo, esse DNA de Jesus na tua vida,
se você realmente nascer de novo, se você não desistir, não desanimar, você vai colher do fruto ou da semente que você plantou. Isso é fato, isso é bíblico. Por isso que eles começam o texto dizendo o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Apesar de você achar que Deus se esqueceu de você, e eu brincava com o pastor Bob, eu falei, ele não se esqueceu de você. Deus tem um plano para você. Deus quer fazer algo de especial, de novo na sua vida. Então, aguarde, apenas aguarde. Eu sei que é difícil quando você está na dificuldade, quando você está na luta, quando você está passando por problemas sérios, quando você está enfermo. Às vezes é difícil você esperar no Senhor, mas se você não se cansar, se você viver uma vida cristã aqui nessa terra, conforme Jesus nos ensinou, é impossível Deus se esquecer de você. Impossível, senão a Bíblia seria mentirosa. Para uma outra igreja, a igreja de Colossenses capítulo 3, Paulo escreveu o seguinte, versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Versículo 25, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém, nem para cristão, ou nem para aquele que acha assim, agora que eu aceitei a Jesus e tal. Gente, algumas coisas a gente precisa entender nas nossas vidas, e é por isso, por não ter explicações, por não ter ensinamentos sobre estes assuntos, é que as pessoas saem das igrejas. Por quê? Ora, a nossa vida, a gente já estudou sobre isso aqui, Salmo 139, Davi disse o seguinte: quando eu estava sendo formado, Deus já tinha um propósito para mim, Deus já tinha um caminho para mim, Deus tinha desenhado uma vida abençoada para mim. O problema é que eu cresci, e quando eu cresci, eu comecei a buscar outros caminhos, a fazer outras escolhas. E eu estou falando sobre este assunto aqui, porque a gente pode, o mais rápido possível, mudar as nossas atitudes. Nessa lei da natureza, nessa lei da semeadura, uma hora a conta chega. Uma hora você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Como eu disse, tem gente que não acredita nisso. Eu, como acredito na Bíblia, e por conhecer N pessoas, inclusive eu, que no passado fiz coisas que não deveria ter feito, falei coisas que não deveria ter falado, colhi dessas coisas que fiz e falei. Então o que aconteceu na minha vida, depois de um determinado tempo, quando eu fui para Israel, voltei, quando eu comecei a mudar algumas atitudes na minha vida, a minha vida começou a melhorar, mas foi um negócio assim, foi um negócio a longo prazo. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma vida estabilizada, estável. Por quê? Porque eu aprendi a me submeter debaixo da potente mão do Senhor e aguardar nele. É simples. Agora, o camarada, por exemplo, no mundo, o camarada joga lixo no rio. Um dia ele vai colher disso. Um dia pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Não que eu deseje isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas um dia o cara vai parar o carro no lugar e vai ter uma enchente. A enchente foi porque algum rio encheu, porque aquele rio deságua naquele outro e tal. Isso pode acontecer? Sim. Sempre? Não, mas pode acontecer. O camarada que engana, o camarada que mente. Se você olhar para a Bíblia, Jacó foi um mentiroso, um enganador. Aliás, segundo alguns historiadores bíblicos, o nome Jacó exatamente quer dizer isso. É aquele cara picareta, aquele cara que quer enganar os outros. As definições que tem para o nome de Jacó são mais ou menos essas. Por isso que quando ele tem um encontro com Deus, que ele fica manco, ele recebe lá um toque do anjo do Senhor e ele fica manco, a partir daquele momento o nome dele, Deus muda para Israel. Deus muda o nome, porque naquele instante ele mudou o caráter de Jacó. Porque Jacó até então era um picareta. Jacó enganou o irmão, Jacó enganou o pai, Jacó quis enganar o sogro, só que o sogro era mais esperto que ele, deu um chapéu nele, né? Picareta. Tem muito cara que dá chapéu, que faz rolo, que engana os outros.
Tem muita gente que mente, tem camarada que mente descaradamente. Aquele cara bom de mentira, aquele filho do diabo mesmo, que a Bíblia diz em 1 João que quem mente é filho do diabo. Então, essas pessoas que vivem assim, que mentem, que roubam, que inventam fofocas, gente que distorce palavra, gente que mata, gente que briga, gente que bebe, gente que fuma, gente que cheira, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Não tem como fugir disso. A pessoa pratica, por exemplo, falando de vida sexual, que hoje é um negócio que está por aí, pegando até adolescentes. Muitos pais hoje em dia, em vez de bater firme e aconselhar os filhos, eles preferem liberar os filhos. Já tem pai de menina de 12, 13 anos, 14 anos, que libera o namorado vir dormir na casa dele e dormir junto com a filha, ou dormir junto com o filho. Isso hoje em dia está se tornando algo comum. Ora, a Bíblia diz que sexo fora do casamento é ilícito, é pecado. Mas hoje em dia, como se tornou algo comum, hoje em dia as pessoas praticam sexo, tal. Só que um dia a conta chega. Tem moças que acabaram praticando sexo no carnaval e depois de 3 meses a conta chegou. Apareceu grávida. Tem moças e moços que praticam sexo e estão aí enfermos, doentes, enfermidades chamadas venéreas, enfermidades nas partes genitais, fruto de sexo ilícito. Ora, é fato, não tem como fugir da Bíblia. Ou eu creio que eu sou cristão, e no dia que eu me converti, e eu estou batendo nessa tecla aqui já vai fazer 1 ano. Se eu me converti, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Porque não adianta você dizer assim, eu me converti, mas você continua mentindo, você continua roubando, você continua enganando os outros. Que eu já ouvi, inclusive, de empresários, pastor, sabe como é que é, né? No dia de hoje, né? Se eu não der um jeitinho ali, sabe como é que é, né? Eu não vou conseguir vender, pagar as contas no final do mês. Espera um pouquinho. Então você não conhece Deus. Porque se você conhecesse Deus, você saberia que trabalhando honestamente, vivendo honestamente, ganhando pouco ou ganhando muito, Deus supre, Deus não vai deixar faltar nada para a tua vida, porque Ele é Deus. Como a gente acabou de cantar. A questão é que muitas vezes nós não queremos viver essa vida. Uma outra tecla que eu bato bastante aqui é a questão financeira. Se você cumprir a palavra existe, a Bíblia existe para nos proteger. A palavra de Deus, ela existe para proteger as nossas vidas. E o diabo, astuto como é, ele distorce a palavra e leva para as pessoas que o que está escrito ali é mentira, o que está escrito ali não é a realidade, e por isso as pessoas não leem mais Bíblia. Porque se elas lerem a Bíblia, com certeza aquilo vai trazer algo de novo. Resta saber se eu vou querer mudar. Agora, uma coisa é ponto pacífico: se eu nasci de novo, se eu recebi uma nova vida espiritual, nessa nova vida espiritual, agora as coisas velhas já passaram. E é difícil. Tem um amigo que ele se converteu e antigamente, antes de se converter, o trabalho dele, ele ganhava muito dinheiro. Ele ganhava aí 15, 20 mil reais mês. Aí ele se converteu e ele teve que abrir mão de alguns esquemas que ele tinha. E hoje ele está até passando algumas dificuldades, porque ele está ganhando 3, no máximo 4. E é difícil, para um cara que estava ganhando 15, 20 mil reais. Só que ele disse para mim o seguinte: eu prefiro esperar no Senhor a viver aquela vida que eu vivia. Aquela vida que eu vivia era uma vida mentirosa. Agora eu conheci a verdade. Agora eu vou fazer coisas corretas, porque eu tenho um Deus que vai me sustentar. No livro de Êxodo, acompanha aqui no telão, capítulo 20. Só para citar aqui o que Deus falou para Moisés, transmitir para o povo.
E entenda essas palavras aqui como se Deus estivesse aqui hoje, e Ele está, te dando estas dicas para que você tenha uma vida abençoada. Porque o próprio texto se autoexplica. Texto conhecidíssimo, Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz que Deus falou todas essas palavras. Versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Pastor, mas eu não saí do Egito. Você saiu do Egito espiritual. Você estava lá no Egito, aí Deus te tirou de lá, te purificou, você foi batizado, você recebeu uma nova vida, e agora você está vivendo uma vida longe do pecado. Amém? Amém. Muito bem, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Ah, pastor, mas eu não tenho imagens na minha casa de santo, eu não tenho essa. Tudo bem, mas tem gente que a televisão dele é um Deus. O dinheiro dele é um Deus. O time de futebol dele é um Deus. Amém? Então a gente tem que pensar nisso. Versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Parodiando aqui com o que o Emerson falou do início do culto, a ministração do louvor, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, nós não vamos nos dobrar ante essa imagem de quase 20 metros de altura, folheada a ouro, com partes de ouro, nós não vamos, ponto. E se eu jogar vocês lá dentro, vou aquecer 7 vezes mais, pois pode aquecer, se a gente vier a morrer ainda assim, nós não vamos, porque nós só adoramos um Deus vivo e poderoso, ponto. Então, Deus está falando para o povo, através de Moisés, não se prostrará diante dessas imagens, não lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 9, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. 10, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Versículo 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Isso não quer dizer que hoje a gente tem que guardar o sábado, porque Jesus depois falou sobre isso, eu não tenho tempo para explicar. Versículo 12, para você ter uma vida abençoada, Deus falou, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, servas, nem o seu boi ou jumento hoje, nem o seu carro ou a sua moto, né? Bicicleta, né? Nem coisa alguma que lhe pertence. Versículo 18, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. 19, disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja... Para quê? E os livre de pecar. Porque quem teme a Deus, ele foge do pecado. E quando nós pecamos, nós cometemos muitos pecados. Eu, então, cometi muitos pecados no passado. E no presente ainda cometo alguns erros. O que eu faço? Eu peço perdão a Deus. Deus perdoa? Claro! Claro que Deus perdoa.
Senão a Bíblia seria mentirosa. Agora, as consequências, uma hora a conta chega. E tem vezes que chega rápido. Por exemplo, citei aqui, semanas atrás, um camarada que se dizia cristão, afastou-se da obra, largou da mulher, dos filhos. Um belo tempo depois ele arrumou uma outra e começou a ir em baile funk, e os cambau aí, né? E depois acabou voltando para a igreja e disse que queria voltar para a igreja. E disse que queria, inclusive, trabalhar na obra do Senhor, que estava assim, que Deus estava chamando ele ouvia Deus chamá-lo, e ele queria pregar de novo, e ele queria, só ficou no queria. Por quê? Porque um belo dia, com a mulher, depois de uma festa, estava acelerando a moto, 2 caras foram perto dele e falaram: para de acelerar aí. Ele, não vou parar não, para de acelerar, você está atrapalhando os clientes aqui. Não vou parar não. E aí foram e deram uns tapas nele, segundo foi dito, discutiram bastante. Ele foi embora, não sei se ele tinha em casa ou se alguém arrumou para ele uma arma, e ele voltou no lugar e deu o maior tiroteio. Matou um, o outro ficou ferido, e uma mulher que estava lá no local, que não tinha nada a ver, era a primeira vez que ela tinha ido lá, tomou um tiro de graça e morreu. O cara fugiu, mas no outro dia, a polícia foi e descobriu. Tinha câmera, filmagem, foi preso. Está preso. Eu acredito que vai ser difícil sair de lá. Por quê? Porque o erro que se cometeu foi gravíssimo. Como pode uma pessoa que diz que ama a Deus, que tem o chamado de Deus, chegar nesse ponto? Como pode? Pode. Aí a conta veio no outro dia. Eu já falei aqui e repito, pecado é que nem cartão de crédito. É bom para gastar, mas depois vem a fatura para você pagar. E tem muita gente se lascando por causa de cartão de crédito. Irmãos, ou o Espírito Santo gerou fruto em mim e em você, que frutos são esses? Está descrito na própria palavra. Antigamente eu vivia na ira, na discórdia. Agora como é que eu vivo? Eu vivo em paz. O diabo tenta? Lógico que tenta. Dia desses mesmo, eu comentei com os 2 irmãos aqui, semana passada, retrasada. Sexta-feira saímos da casa de uma irmã, 11h15 da noite, estou embora para casa, sossegado, eu e minha esposa. Vou fazer um retorno perto do shopping que tem em casa, perto de casa, e o camarada de repente breca com tudo, e para não bater eu tirei, buzinei, bibi, o farol abriu e fui. E o cara veio atrás de mim, e dando sinal de farol, e veio atrás de mim, e eu lá, vou embora para minha casa. Minha esposa falou: não, vai para a delegacia, vai para outro lugar. Não, vou para casa, não estou devendo nada, não fiz nada. A hora que eu parei na porta de casa, estava abrindo o portão lá do condomínio onde a gente mora, o cara abriu o vidro do lado de cá, e eu abri o meu vidro, olhei para ele, e ele... demoniado. Estava endemoniado. Devia ter bebido. Aí eu olhei e fechei o vidro. E ele continuou. Aí ele virou bulldog. Aí o portão abriu, eu entrei. Fechou o portão, ele continuou. Aí a minha esposa falou depois: poxa, você... Eu falei, se eu parasse, descesse, ia acontecer 2 coisas. Ou eu ia matar ele, ou ele ia me matar. Que todo mundo também tem limite. Então, para evitar isso, eu prefiro fechar o vidro e ir embora para minha casa. O que é isso? Poxa, eu creio que é o Espírito Santo. Deu vontade de descer e dar umas muquetas? Lógico que deu. Ser humano. Mas antes, por causa do fruto do Espírito que eu tenho em mim, eu penso: se eu fizer isso, o cara vai ficar mais revoltado, vai querer voltar no outro dia, vai querer isso, o negócio vai. Então,
vou embora para minha casa, tá bom. Se eu tivesse talvez tomado uma outra atitude, tivesse uma outra reação, coisas piores poderiam ter acontecido. Coisas que eu fiz lá atrás, que eu já pedi perdão a Deus, há uns anos, pouco atrás, uns 7, 8 anos atrás, veio a conta para pagar. Mas eu consciente, tem o seguinte, eu fiz, estou pagando, não tem problema, mas pelo menos eu estou pagando. Deus está dando condição de pagar, sair dessa, já não vivo mais assim. Então nesses últimos anos, o que eu faço? Prefiro fechar minha boca, prefiro fazer comentário o mínimo possível. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu falo e tudo que eu faço vai pesar na dimensão espiritual e vai pesar nessa dimensão que a gente vive aqui. E quando eu entendo que eu fui chamado para abençoar, meu irmão, eu sou a bênção do Senhor nessa terra. As pessoas têm que encontrar Jesus em mim. Amém? Para não ficar aqui nesse... Eu queria ler um texto com vocês, algumas histórias aqui. 2 Samuel, capítulo 11. Conta aqui a história de um grande homem de Deus. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um guerreiro conquistador, apesar de ser corajoso, apesar de ter um relacionamento profundo com Deus, que a gente inclusive estudou sobre isso aqui. 2 Samuel capítulo 11. Algumas ações de Davi trouxeram consequências trágicas para a sua própria família. Se você está vendo alguém sem Bíblia, puder repartir a leitura, por favor, faça isso. A leitura, tá, gente? Não rasga a Bíblia no meio da metade, não, por favor, é só a leitura. 2 Samuel 11, 14. Eu vou pensar alguns textos aqui para a gente entender. Antes de ler aqui, o início diz que naquele tempo, primavera, era a época que os exércitos guerreavam. E o texto diz que Davi era aquele homem guerreiro, rei, ele participava de tudo. Nesse dia específico, ele preferiu ficar em casa. Joabe, que era o seu chefe de guarda, foi com o exército, e eles foram conquistar outro lugar. Davi ficou em casa, acordou mais tarde, levantou, tomou seu café, aí saiu na varanda da sua casa, no terraço da sua casa, do seu palácio, olhou toda a cidade lá, aí quando ele olha um determinado lugar, por cima do muro, uma mulher nua, tomando banho, se purificando da menstruação que ela tinha acabado de ter, e Davi olha e fala, nossa, que mulherão. Como eu já falei aqui, é pecado você olhar para uma mulher e falar assim, nossa, que mulher bonita. Lógico que não. Pecado é você olhar e falar, nossa, que mulher bonita. Da mesma forma, homem, olha para um cara bonito, nossa, não, já pecou. Jesus fala que você já fez e já pecou. Agora, achar uma pessoa bonita, só que ele olhou, achou bonita e falou, opa, quem é aquela mulher? Aquela mulher daquele cara lá que trabalha na guarda aí e tal. Traz ela aqui. Palavra de rei naquela época era... E ela foi. O que ele fez? Se deitou com ela. Mandou ela embora depois. Aí passa um tempo, ela conta para ele, escuta, eu estou grávida. E aí? Aí ele fala, calma que a gente vai dar um jeito. Porque para tudo tem um jeito. É igual as mulheres que abortam. Tem jeito de abortar. Para algumas é até fácil. Só que depois, lá na frente, a conta vem. Lá na frente, a conta vem. Porque um dia todos estarão perante Deus e haverão de dar conta dos seus atos. Davi, vou dar um jeito, para a gente ganhar tempo aqui, 2 Samuel 11, versículo 14. Correr aqui, senão não dá tempo. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias.
Versículo 15, nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Ele fez algo premeditado. Versículo 16, como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram fortes. 17, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Versículo 18, Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. 19, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, versículo 20, pode ser que o rei fique indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Versículo 21, em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Aí ele fala: se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias o hitita. 22, o mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar. 23, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. 24, então, os flecheiros atiraram do alto da muralha contra seus servos e mataram alguns, e morreu também o teu servo Urias o hitita. 25, Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. 26, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. 27, passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Finalzinho aqui, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Para ganharmos tempo, 2 Samuel 12 agora. Versículo 1, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. 2, o rico possuía muitas ovelhas e bois. 3, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. 4, certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 7, você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Versículo 8, dei-lhes a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Versículo 9, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Versículo 10, por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Versículo 11, assim, Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. 12, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Uma hora a conta chega. 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Vá agora para 2 Samuel 13. Uma das primeiras desgraças que aconteceu na vida dele. Versículo 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. 2, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela.
3, Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Você vê que até na família tem, né? 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça, vá agora para o versículo 12, desculpe, porque aí ele tentou violentá-la. 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. 13, o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. 14, mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. 15, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. O cara estava apaixonado. Mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levanta-se e saia. Versículo 16, mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. 17, chamando seu servo, disse: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo fez isso. Versículo 18, ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. 19, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão. 21, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. 22, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora odiasse ele por ter violentado sua irmã Tamar. Uma hora a conta chega. 23, 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. 24, Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele, Davi, se recusou a ir, mas o abençoou. 26, então Absalão lhe disse: se não queres ir, permita, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? 27, mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. 28, Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Ainda fala assim: sejam fortes e corajosos. Versículo 29, assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Só até aí. Guarda aí, segura aí. Por causa de um pecado grave, começou a vir as consequências. Um irmão violenta uma meia-irmã, o irmão dessa fica com raiva, arma uma emboscada, e ele não foi na hora, 2 anos depois. Dá um jeito, mata. Davi fica sabendo, fica indignado, mas como eu já ouvi de alguns pregadores por aí, Davi, nesse quesito, como pai, ele deixava um pouco a desejar. Porque ele ficava indignado, mas ele não fazia nada, porque ele amava todos os seus filhos. Vá agora para 2 Samuel capítulo 15. Absalão foi banido daquela cidade. Longe dali, uns caras se uniram a ele, ele montou um pequeno exército, começou a fazer junção com um daqui, um dali, um de lá. 2 Samuel capítulo 15, versículo 13. O mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Versículo 14, em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. 15, os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. 16, o rei partiu seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10
concubinas para tomarem conta do palácio. Vá agora para 2 Samuel capítulo 16, por favor. Versículo 15 de 2 Samuel 16. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. 16. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. 17. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? 18. Respondeu Uzai: não, sou escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. 19. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho? Assim como servir a teu pai, também te servirei. 20. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? 21. Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tornar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. 22. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. 23. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem palavra do próprio Deus. Só até aí. Uma hora a conta chega. O que ele fez lá atrás se cumpriu na vida dele. Só que uma coisa de bom Davi tinha: ele amava muito a Deus. Se você ler o texto antes que nós lemos aqui, quando Natan chega e fala para ele: você é esse homem, a Bíblia diz que ele se arrepende. A Bíblia diz que ele se dobra. A Bíblia ensina que Davi tinha tinha um coração segundo, era um homem com um coração segundo o coração de Deus. E como é que pode um homem segundo o coração de Deus fazer isso? Olhar uma mulher, desejar, por ser rei mandar chamar e se deitar com ela. E a mulher era casada. Mas ele não tinha mulher? Sim, ele tinha duas. Alguns dizem até 3 nessa época. Mas ele acabou pecando. E o pecado faz isso. Uma hora a conta chega para pagar. E na vida dele, o que ele colheu daquilo que ele plantou foi terrível. Problema sexual. A filha foi violentada pelo próprio irmão ou meio-irmão. Problemas de reino. O filho tentou tomar o reino dele. E aí ele ainda ouve um conselho dizendo o seguinte: para que todo mundo saiba que você é o cara agora, pega essas 10 concubinas que teu pai deixou aí cuidando do palácio. Aí armaram uma tenda. Você imagina, o cara fazendo sexo com 10 mulheres e todo mundo olhando. Que escândalo! Fruto do erro que ele cometeu lá atrás. Quero encerrar aqui, meus irmãos. E eu poderia citar aqui outras histórias da Bíblia. A verdade é que uma hora a conta chega. Qual é o antídoto para isso? O que a gente precisa nesse tempo difícil é rever alguns conceitos que nós temos dentro de nós, se nós somos cristãos. Porque se nós somos cristãos, se nós nascemos de novo, algumas coisas têm que mudar em nós. Não é possível. Porque Jesus disse que de uma mesma árvore você não pode colher banana de uma laranjeira. Jesus também disse que uma fonte, ela não jorra água doce, salgada ou amarga. Ou é uma ou é outra. Jesus também disse que você não pode amar o dinheiro e nem servir o dinheiro, porque senão ele vai se tornar um Deus. Aí você vai ter que escolher. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são bem práticos. Ou a gente muda essa atitude, ou então a gente vai viver colhendo dos nossos atos. Tem gente que está na igreja há mais de 20, 30 anos.
Mas a língua dessa pessoa bate aqui e vai lá na porta. Ele vive falando, coça a língua para falar dos outros, coça. Meu irmão, o que essa pessoa está fazendo? Ela está plantando, ela está lançando sementes. Eu já falei aqui de manhã, quando eu e você acordamos, só para lembrar, espiritualmente falando, eu tenho 2 pacotinhos na mão de semente, uma de semente de bênção, uma de maldição. Eu escolho que tipo de semente eu vou plantar durante o dia. Eu posso levantar e amaldiçoar a minha cama, amaldiçoar a escova de dente, a escova de cabelo, a comida que eu vou comer. Eu posso falar mal, amaldiçoar a cama, reclamando. Essa porcaria de cama, essa porcaria de água, essa porcaria disso. Tem que pegar ônibus, lotou, está atrasado, perdi o ônibus, me lasquei. Às vezes até Deus permite que você perca o ônibus, porque aquele ônibus ia acontecer alguma coisa e Ele te livrou, né? Mas a pessoa se diz cristã e ela continua vivendo a mesma coisa. Eu, uma vez falando com um amigo que gosta muito de futebol, ele falou, você nunca foi no estádio? Eu falei, não, nunca fui. Por que você não gosta? Eu falei, cara, na boa, ir para um estádio para ouvir um monte de cara falando palavrão, cara. Eu não vou e não vou levar meu filho. Posso ir até no estádio, na Vila Belmiro, por exemplo, como eu gosto do Santos. Uma vez lá passei lá, vi, faz assim, vi troféu, vi coisa. Agora eu ir lá, levar meu filho, para ouvir os caras xingando, passar raiva. Pô, meu, pelo amor de Deus, agora eu sou cristão. Eu tenho uma nova vida. Estou falando isso de mim, tá, irmãos? Não quero criticar ninguém aqui, pelo amor de Deus. Estou te dando uma dica prática. Porque num lugar desse, onde tem essa áurea de palavrões, de interesse financeiro, de mentiras, e você está no meio, você está se submetendo àquilo. É uma dica, tá? Agora, quando você tem entendimento que você é cristão, o que você faz? Você começa agora a lançar, a plantar e lançar semente de bênção. Você fala o que ninguém fala. Porque vive dizendo que o Brasil é uma droga, que o Brasil é uma porcaria, que esse governo é isso, que esse governo é aquilo. Eu vivo dizendo que o Brasil é uma bênção, que o governo que está lá, se eles melhorarem não tem problema, se não melhorar não tem problema, porque em primeiro lugar eu tenho um Deus, e Deus que cuida da minha vida, e eu oro pelo meu país. Ainda falei para o Emerson ontem à noite, depois do ensaio, falei, eu não acredito em crise. Eu já acreditei no passado, hoje eu não acredito mais não acredito no que a televisão fala, não acredito. Por quê? Porque tem coisas que a televisão manipula. Ainda mais agora que perderam verba, que os caras estão pedindo pelo amor de Deus para ter dinheiro. E aí o que eles fazem? Começam a manipular a informação, como sempre foi. Eu não acredito no que esses caras falam. Eu acredito num Deus vivo e poderoso que cuida da minha vida. Então qual é a minha obrigação? De manhã, quando eu acordo, o que eu faço? Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Senhor, abençoa todos os meus irmãos na face desta terra, conforme a necessidade de cada um. Essa é a minha oração quando eu acordo de manhã. Aí eu vou almoçar, tem gente que não ora, eu oro. Conheci um cara, inclusive, que ele fazia a compra, chegava em casa e ele orava pela compra. Eu falei, por que você ora pela compra? É que depois eu não preciso ficar orando todo dia, né? Enfim, cada doido com a sua mania. Eu já oro todo dia. Enfim, algumas coisas que nós falamos vão refletir lá na frente. Por que tem muitos casamentos destruídos? Porque o cara vive falando mal da esposa, vive falando mal do marido, vive criticando. Em vez de chegar, sentar, conversar, acertar, não, fica falando. Por que tem muitos relacionamentos de amigos, de irmãos, de empresários, sócios, que não dão certo? Porque os caras, em vez de estar unidos, e Jesus falou sobre isso, né? Jesus falou que casa desunida não vai para frente. Mas por que está desunida? Porque a pessoa só fala mal, reclama, reclama. Aí um dia ele se converte.
Obrigado, Jesus, encontrei a luz. Jesus é o meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Já não tenho mais ídolos, já não tenho mais imagens, já não tenho mais aquelas coisas do passado, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia, e glória a Deus por isso. Mas algumas coisas que nós fizemos a gente ainda é capaz de pagar. E se a gente tiver que pagar, Deus vai ajudar a gente a pagar. Porque é injusto. Entenda essa expressão. Por que você está falando isso hoje? Irmão, como eu digo sempre aqui, eu poderia estar falando: irmão, você vai ser mais que vencedor. Irmão, você vai ganhar dinheiro. Irmão, você vai isso. Irmão. Eu podia dar aquelas palestras de motivação para você sair daqui. Oh, é hoje que eu vou ganhar dinheiro. Mas existem princípios bíblicos que, se você não praticou lá atrás, você vai acabar dando com os burros na água. E é por isso que tem muita gente fora da igreja. É por isso que tem muita gente desanimada. É por isso que tem muita gente fraca na fé hoje. Por quê? Porque ele não lê Bíblia, ele não pratica a palavra. Ele vem na igreja, ele dá uma leiturinha, canta umas louvores, vai embora e continua vivendo a mesma vida. Mas se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas passam, agora a minha vida é outra. Agora eu vou abençoar os meus filhos, agora eu vou abençoar o meu lar, eu vou abençoar o meu carro, velhinho, novo ou não, mas eu vou abençoar. Eu não tenho carro, vou abençoar o meu trabalho, o ônibus que eu pego, o motorista que dirige o ônibus, eu vou abençoar. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser uma bênção. Eu não fui chamado para ser mais um no meio do povo falando mal. Eu fui chamado para ser uma bênção. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você foi chamado para ser uma bênção. Fala para ele: você foi chamado para abençoar. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Já vou terminar aqui. Quero ler alguns provérbios para você, para te ajudar a pensar sobre isso. Talvez agora você esteja até matutando aí, pensando: poxa, realmente tem umas coisas que eu fiz lá atrás que Deus é muito misericordioso, né? Deus é muito misericordioso, né? E realmente Deus é muito misericordioso. Provérbios 16, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 27, ele diz: o homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. 28, ele escreveu: o homem perverso provoca dissensões, e o que espalha boatos afasta bons amigos. 29, ele diz: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Versículo 30, quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. Conselho aqui interessante, 31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Obrigado, Senhor. E se obtém mediante uma vida justa. Glória a Deus por isso. Versículo 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Versículo 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Em Provérbios 17, 1, ele escreveu: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Versículo 4, o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Versículo 5, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Versículo 12, ele escreveu: melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Versículo 13, quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter o mal no seu lar. 14, começar uma discussão é como abrir uma brecha, ou como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Versículo 15, absolver o ímpio e condenar o justo, que é o que acontece hoje, são coisas que o Senhor odeia. Versículo 20, o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai em desgraça. 21, para quem é filho aí tem pai e mãe vivo, o filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato.
22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. 23, o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. 24, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. 25, o filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que lhe deu a luz. 27, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno, ou sereno. 28, até o insensato passará por sábio, e se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Em Provérbios 18, versículo 5, ele diz, não é bom favorecer os ímpios, para privar da justiça o justo. Versículo 6, as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. 7, a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. 8, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E por último, Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Vários conselhos práticos que tem na Bíblia que eu e você devemos praticar para a gente ter uma vida mais abençoada. O problema é que relacionamento com Deus está reduzido para muita gente a isso. Vim na igreja, amém, acabou, tchau, vou viver minha vida porque eu tenho mais o que fazer. Na verdade a gente precisa despertar. Porque eu como cristão, eu ainda acredito e sempre vou acreditar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E segundo a Bíblia, a igreja é lavada, remida pelo seu sangue, purificada dos seus pecados. Irmãos, toma cuidado, porque uma hora a conta chega. Cuidado com suas ações. Cuidado com as suas palavras. Se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus vai ser fiel à sua palavra, e essa palavra vai estar no teu coração e ela vai te favorecer. Você já depende da gente. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos e pensamos. E eu quero encerrar antes de orar dizendo novamente, eu e você fomos chamados para abençoar. Amém? Você pode didaticamente, novamente, falar para as pessoas que estão do teu lado e dizer para ele assim, você foi chamado para abençoar. Vamos orar?